Uma ótima tarde de sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Você possa ter um final de tarde na gloriosa paz do Senhor Jesus e na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, busquemos a alegria do Senhor, que através dessa alegria iremos vencer as dificuldades, as adversidades desta vida. Amém, amados? Hoje nós vamos estar lendo aqui na segunda leitura, porque de manhã nós já lemos o Salmo 139, já oramos, e agora a gente vai estar lendo então Atos 23 e 24. Porém, antes nós vamos ler aqui o versículo 30 versículo 29 e o 30 do capítulo 22, que ficou sem a gente ler. A gente foi meditar um pouquinho sobre Paulo e esqueceu esses dois versículos, amém? Então vamos aqui, repetindo o versículo 28, 27 a seguir, vamos lá. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, ou seja, o tinha prendido, Havia sido preso o Paulo. Agora aqui o versículo 30 já começa com um subtítulo: Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e, trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então aqui vamos começar o primeiro versículo do capítulo 23. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E, naquela noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Oh, glória a Deus, que maravilha! Quando ouvimos o Senhor dizer o nosso nome, No meu caso, Rosângela. Já ouvi muito o Senhor me chamando pelo nome. Tem bom ânimo.
É maravilhoso demais. As forças se redobram, porque é a voz do Senhor falando conosco. E muitos dizem assim, mas Deus não fala pelo nome. Peça para o Senhor que Ele te chama pelo nome, sim. Isso é bíblico e nós não somos nada menos que Paulo. Ainda que Paulo era o excelente dos apóstolos, nós também fazemos parte do corpo de Cristo e somos a menina dos olhos de Deus. Peça para o Senhor que Ele vai te chamar pelo nome. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes, porém, foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios e, antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite. Interessante, né? Para as 3 horas da noite. Cada lugar tem um sistema, né? Porque o povo lá de judeu, eles tinham aquela coisa, né? Terceira hora do dia, quarta hora do dia, não tem nada a ver com o nosso horário aqui. Por isso que parece que está errado, mas não está. Então ele diz aqui: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lícias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E, sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia,
e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Amados, esse capítulo, ele deixa bem claro para nós, ainda que Paulo mais adiante ele morre, ele é um dos mártires da igreja primitiva, porém quando o Senhor ainda tem planos na nossa vida, ele usa incrédulos, porque esse homem aqui não servia a Deus, para nos livrar da morte. Hoje, qual o perigo que está havendo no nosso meio? O que está acontecendo? Essa mortandade que assola ao meio-dia, essa peste que anda até na escuridão, que é a Covid-19, não é? Porém, amados, creia no Senhor, que se não for nosso tempo, amados, nós não vamos. O Senhor há de nos livrar. Ele vai usar medicina, ele vai usar preventivos, ele vai usar tudo o que for preciso para nos livrar. Agora, se for nosso tempo de irmos embora, amém, estamos indo para casa. Mas aqui a gente vê claramente Deus usando o incrédulo para livrar a Paulo da morte, porque não era o tempo ainda dele morrer. Depois ele morre, mas aqui não. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Nós estamos com 11h42. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência, se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e, por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, nolo tirou dentre as mãos, com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele, tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo fazendo com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem como alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim
alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lícias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse. Garganta seca muito. Pelo que também, muitas vezes, o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amados, nós vamos tentar fazer a última leitura, que está em Josué 21, só um capítulo, porque o celular está cooperando e estamos com 16 minutos, de repente dá tempo, né? Então é Josué capítulo 21. E é assim, Deus foi livrando Paulo até o dia da sua morte. Quando chegou aquele dia que era para ele estar com o Senhor, aí o Senhor permitiu que ele fosse morto, não é? As cidades da tribo de Levi. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas. Caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Asser e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá e os seus arrabaldes, em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom e os seus arrabaldes, e Líbina e os seus arrabaldes, e Játir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes,
Aim e os seus arrabaldes, e Judá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal e os seus arrabaldes, Abdom e os seus arrabaldes, e Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amote, Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Edímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrabaldes, Ejaza e os seus arrabaldes, Equenemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor deles. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Oh, glória a Deus! 24 minutos e 35. Deu para a gente ler tudo, fazer toda a leitura nesse vídeo. Amados, nenhuma palavra alguma, nenhuma, está dizendo aqui, falara, que o Senhor falara, nenhuma caiu por terra. Toda se cumpriu. Porque quando o Senhor fala, Ele assina embaixo. O Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Se ele prometeu, ele há de cumprir. Como um louvor, quando eu me converti na década de 70, que dizia, se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Então, tome posse dessa fala do Senhor para a tua vida, porque se realmente foi o Senhor que falou, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. E amanhã na madrugada ou na parte da manhã, vamos estar lendo e orando o Salmo 140. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?